Vamos falar do terceiro período. Esse terceiro período nós já vamos ter um pouquinho mais de tempo aí, porque bastante coisa interessante vai acontecer. Primeiro vamos de novo fazer aquele passar de olhos, mais 500 anos, esse item ali. Depois a gente vai aprofundar alguns pontos. Vamos falar do monasticismo medieval, que tem uns desdobramentos. Vamos falar das cruzadas. Vamos falar dos valdenses, que é conhecido como a reforma antes da reforma, né? Então aqui começa a ficar coisas muito interessantes para nós. Começam a aparecer coisas muito próximas de nós e que nos influenciaram muito. Vamos falar da teologia escolástica e do Tomás de Aquino, que é o principal representante, o grande teólogo desse período. Vamos falar do sistema sacramental. Aí nesse sistema sacramental não vou falar aqui, vocês vão ler um material que a Priscila ficou vários dias aí traduzindo, do professor Calhoun, em que ele criou um diálogo muito interessante, vocês vão gostar de ler. Vou entregar para vocês domingo que vem. Ele fez um diálogo entre um leigo e um padre. O leigo quer saber como que ele pode ser salvo, e o padre vai respondendo para ele. E com aquele diálogo a gente consegue pegar muito bem como que se imaginava a salvação nesse período da Idade Média, e ali vocês também vão perceber que pouca coisa mudou no catolicismo romano, e vocês vão dar graças a Deus pela reforma. Tenho certeza disso. Tá? Vamos falar de igreja e Estado, aí tem muita coisa interessante, parece um tema meio árido, mas não é. Vamos falar do nascer do sol da reforma. A reforma vai começar a aparecer. Wycliffe, Hus e Savonarola. Vamos falar desses homens aí. Vamos falar dos místicos, misticismo e a devoção moderna. E o ocaso da Idade Média. Isso aí são os temas que a gente vai falar. É claro que hoje a gente só vai começar e vamos continuar no domingo que vem. Primeiro aquela passada de olhos nesse novo grupo de 500 anos. Vamos nos localizar, tá, gente? Nós estamos agora depois do ano 1000. De 1000 a 1500. Certo? Mais ou menos, né? Do século... ano 1000. Ano 1001 é o século 11 e o ano 1500 é o último ano do século 15. Vamos começar falando mais das igrejas que estão mais distantes de nós, até a gente chegar na igreja ocidental. Nesse período de mais 500 anos, como está o cristianismo na África? Vai mal. A palavra é sobrevivência. Está meramente sobrevivendo. A igreja sobrevive no Egito, no resto do norte da África desapareceu. Na verdade, hoje, o norte da África é um dos piores lugares para o cristianismo. Né? Imagina, né, o berço de grandes homens, né? É muito, muito estranho isso. Mas, no Egito ainda permanece a igreja copta, com dificuldades, com perseguição, mas ela permanece, ela é relativamente tolerada e tal, pelos muçulmanos e vai. Na Núbia, ela atinge seu ponto máximo, no Sudão, atinge seu ponto máximo e aí entra em declínio. E aí praticamente desaparece no fim desse período. Na Etiópia, a igreja permanece viva. A Etiópia sempre é resistente. A Etiópia existe até hoje, a igreja. Né? Na Ásia, podemos dizer que houve crescimento, declínio e eclipse nesse período. Cresce, começa a cair e desaparece. Mais ou menos isso. Na China, nós vimos que o cristianismo sumiu quando sumiu a dinastia Tang. A gente viu isso antes. Mas o cristianismo voltou à China nos tempos dos mongóis, quando os mongóis tomaram ali a China. O grande Kublai Khan era um amigo dos cristãos. Certo? Quem conhece lá o Marco Polo, sabe que o Marco Polo ele foi lá para a China e ele encontrou cristãos lá. Certo? No século XIII, Marco Polo. João de Monte Corvino, que era um missionário italiano, ele foi muito bem recebido na China. E ele se tornou o primeiro arcebispo da China, João de Monte Corvino. O problema é que ele foi também o último. Ele foi o primeiro e o último. Então não vingou muito bem a coisa lá. Porque o Kublai Khan morreu em 1294 e uma nova dinastia assumiu na China. Uma dinastia isolacionista, nacionalista e, principalmente, confucionista.
né? Ela assumiu o confucionismo como religião oficial. Era a dinastia Ming. Com ela, o cristianismo morre mais uma vez na China. Coisa difícil, hein? Na Pérsia, a igreja se fortaleceu até o século XIII e aí entrou em declínio. Quando o governante mongol da Pérsia tornou-se muçulmano, a igreja diminuiu e quase desapareceu. Na Ásia Central, a ascensão de Gengis Khan, que era religiosamente tolerante, abriu uma nova oportunidade para os cristãos. Os cristãos voltaram a ter alguma força ali no centro da Ásia. Impressionante como sempre tem missionário disposto. Aquela história dos malucos, né? Sempre tem um maluco para ir lá. Agora imagina, você ouve falar do Gengis Khan. E você é maluco o suficiente para ir lá e pregar o evangelho lá. Sabendo quem ele é, como ele é, né? O problema é que logo em seguida cresceu o poder de um terrível líder militar chamado Tamerlão, que era conhecido como, recebeu o mesmo nome do Átila Uno, o açoite de Deus e o terror do mundo, esse Tamerlão. Tamerlão era terrível, eu acho que foi o indivíduo que mais botou a igreja abaixo na história da igreja. Onde ele passava, ele destruía as igrejas completamente, não deixava vestígio nenhum. Isso porque ele era manco, né? Porque o nome dele, na verdade, era Timur. Tamerlão é um nome que se deu depois porque tem a palavra manco junto ali. E, imagina se ele não fosse manco. Aí acho que a gente estava lascado. Então a igreja na Ásia, a coisa não vai bem. Parece que Deus reservou realmente um lugar especial para a Europa. Um lugar estratégico. Né? Não é à toa. Pensem sempre na providência de Deus, tá? No futuro, a América seria descoberta pelos europeus, e os europeus iam encher de cristianismo na América. A ortodoxia oriental, em que pé que ela está? Bom, lá na transição do período anterior para esse, houve a conversão da Rússia, que foi o ponto alto. Então ela teve um ponto alto, que foi a conversão da Rússia, e um ponto extremamente baixo, que foi a queda de Constantinopla. Vocês sabem quem que tomou Constantinopla e derrubou Constantinopla? Os turcos otomanos, exatamente. Os turcos otomanos tomaram Constantinopla em 1453. Que é, para o estudo da história, a queda do Império Romano do Oriente. Certo? Não existe mais Império Romano em lugar nenhum. Né? Acabou-se. Tem o fantasma do Império Romano, que é o catolicismo. Né? Que eu falei numa outra vez. Esse é o fantasma. Vamos falar do catolicismo romano. E a gente pode falar de catolicismo romano mesmo, tá? Por quê? Porque o catolicismo romano. Não existe no Ocidente nenhuma outra igreja. Sabe? Isso a gente tem que ter bem em mente. Quem é Lutero? É um católico romano. Quem é Calvino? É um católico romano. Todos são católicos romanos. Não existe outra igreja. Só que o catolicismo romano, ele se caracteriza por algumas coisas que nós vamos ver agora. E essas coisas se fortalecem nesse período de 500 anos que a gente começou a estudar agora. Algumas coisas acontecem nesse período. A consolidação da cristandade. O que é cristandade? É a união muito forte entre igreja, Estado e cultura. Essas três coisas extremamente unidas. Igreja, Estado e cultura. Isso se consolida na Europa. Uma outra característica desse período, e que já vem sendo sempre uma característica do cristianismo no Ocidente, é a diversidade. Diversidade. Graças a Deus pela diversidade que possibilitou que você tivesse monges lá como Lutero, meio doidos, que pensam diferente do resto da igreja e que podem pensar diferente. Tem o direito de pensar diferente. Até ser queimado, né? Mas de início pode pensar diferente. Então essa diversidade é interessante. Isso acho que já deu para perceber. Né? Falamos antes daquele conflito dentro do mesmo mosteiro entre dois professores, pensando completamente diferente. E essa aí é sempre uma característica do cristianismo ocidental, não só do catolicismo romano, mas do próprio cristianismo ocidental, porque com os protestantes a gente vê exatamente a mesma coisa. Diversidade. A luta com o Islã, nesse período, é o período da grande luta com o Islã. Vimos que os muçulmanos tinham tomado toda a Espanha, então parte da Europa era deles. Como se chamam os muçulmanos da Espanha? Como eles eram conhecidos? Quem é que sabe? Os mouros, exatamente, os mouros. E
Principalmente, o que eles tinham tomado, que isso aí era inadmissível. A Terra Santa. Isso era inadmissível. O fato deles terem tomado a Terra Santa vai ensejar o quê nesse período? As Cruzadas. As Cruzadas. Um dos capítulos tristes da história do cristianismo. Né? As Cruzadas. Também é um período em que nós vamos ter muito fortemente a controvérsia das investiduras, por causa da proximidade muito grande entre igreja e Estado. Começa a haver, nós vamos ver isso aí um pouquinho mais de detalhe, tá? Mais para frente. Aqui é um passar de olhos. A controvérsia das investiduras é o seguinte: quem pode nomear o bispo? O rei? O papa? O rei ou o papa? O rei e o papa? Quem pode? Morreu o bispo. Aí o rei quer pôr um cara dele. Mas o papa quer pôr um cara dele. E aí há essas brigas de poder. Sempre há essas controvérsias. Isso aí é muito interessante. Nós vamos tratar com um pouquinho mais de cuidado naquele item igreja e Estado. A produção teológica desse período é interessante. Não agrada muito a forma como a teologia era escrita, mas era o modelo que eles seguiram, porque eles seguiram um filósofo grego chamado Aristóteles, e isso determinou mais ou menos como a teologia era feita. E o grande expoente desse período na teologia é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que é o grande teólogo do catolicismo romano. O que mais que se pode falar aqui? Surgiram novas ordens monásticas, outras se fortaleceram, vou falar daqui a pouquinho. Construíram-se grandes catedrais e palácios, agora num novo estilo, não no estilo romanista, mas no estilo gótico, certo? Porque agora são os bárbaros que estão ali, que já não são mais tão bárbaros assim. Na literatura há avanços, na verdade no final desse período nós temos o Renascimento, surgindo na Itália. Então nós vamos ter homens como Dante Alighieri e a sua Divina Comédia. Temos o Geoffrey Chaucer com os Contos de Canterbury. A produção literária começa a crescer, ficar mais forte. Também é um período em que se percebe vários problemas na igreja. Sabe aquelas histórias que vocês sabem de papas absurdos, assim, que fizeram barbaridades? Né? É esse período aí, certo? Aí aqui tem todo tipo de confusão, 3 papas. Aqui, olha, na verdade, tudo isso extremamente positivo para o surgimento do protestantismo. Né? Essas coisas negativas que foram acontecendo com o papado, e aí a tentativa de reforma conciliar, tudo isso aí nós vamos dar uma olhadinha bem rápida, né? Não temos condição de aprofundar. Mas tudo isso aí gera a oportunidade de ver as coisas mudarem. E então é um período assim de muita turbulência nesse período aí, temos reformas de todo tipo. Nesse período também houve o Concílio de Latrão para tentar botar um pouquinho de ordem na casa, porque a igreja estava mal. No fim do período surgem heresias, no fim desse período surgem uma série de heresias. No sul da França, os cátaros e os albigenses. Esses cátaros eram realmente... É uma heresia típica, né? Eles eram um tipo gnóstico, assim, uma nova era da Idade Média, né? E outros movimentos também heréticos surgem nesse período, né? Só que esses hereges aí a gente vai começar a gostar deles, porque são os hereges com os quais a gente vai começar a se identificar, né? Para a Igreja Católica Romana, hereges. Para nós, heróis. Valdenses, o John Wycliffe, eu acho que é Wycliffe que se pronuncia, o John Huss, na Boêmia. O Wycliffe e os seus Lollardos, eles pregaram a graça, traduziram a Bíblia, tudo coisas que nós gostamos, né? A mensagem dos Lollardos chegou até Praga, na Boêmia, hoje República Tcheca. Chegaram até Praga e atingiram John Huss, que foi queimado na estaca em 1415, no Concílio de Constança. E no século XV também, em Florença, na Itália, outro herege foi queimado, Girolamo Savonarola, queimado em 1498. Quando Savonarola foi queimado na estaca, um menino de 15 anos corria lá, nos campos da Alemanha. Chamava-se Martinho Lutero. Então nós estamos chegando, né? Ali já é o despertar da reforma com Wycliffe,
Hus, primeiro os valdenses vieram antes, né? E graças a Deus, porque Deus fez assim. Então, mais um período aí de 500 anos.